Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site ou nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Dos milhões da Champions aos milhões das VMOC. Numa época de contrastes, o Benfica está a fazer a melhor Liga dos Campeões da sua história. 65,3 milhões de euros já estão nos cofres da Luz, mais 12,5 milhões podem vir a caminho. Do outro lado da segunda circular, as VMOC foram um trunfo eleitoral de Frederico Varandas e levantam questões muito interessantes. O economista João Duque estará connosco na segunda parte deste programa para explicar ao detalhe este negócio. Dou as boas-vindas ao João Marcelino e ao Rodolfo Alexandre Reis. Muito obrigado pela presença no programa desta semana. Muito obrigado aos dois. E sem demoras, vamos então ao hat-trick. Lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Bem-vindo, Rodolfo, mais uma vez nesta edição do hat-trick. Vamos olhar então para os números que marcaram esta semana e começamos precisamente pelo impacto da guerra naquele que é o atual campeão da Europa. Campeão da Europa e campeão do mundo. Falamos do Chelsea, que vai deixar de receber por ano 60 milhões de euros depois da rescisão de contrato das marcas como a Hyundai, a Zap e a TUI, que é um dos principais patrocinadores da camisola do emblema londrino. A juntar a toda essa problemática, sabemos também que o Chelsea está com dificuldades económicas até para se deslocar para os próximos jogos, porque só tem um limite de, creio, de 24 mil euros para poder gastar nas viagens. Sabemos que já há complicações para um jogo da Taça de Inglaterra com o Middlesbrough, mas não só, também para o jogo da Liga dos Campeões, e a situação é tão alarmante que um próprio jogador do clube, o Kai Havertz, já se disponibilizou para pagar os valores das viagens. João, é quando nós ouvimos aquela expressão que muitas vezes é utilizada quando nós vemos algo absolutamente extraordinário no futebol e falamos da tão propalada magia do futebol, de certeza que não é ver um campeão da Europa e do mundo, como recordou o Rodolfo Alexandre Reis, e ver algumas características de clubes da Distrital. Sim, sabes, este caso a mim mostra-me como a vida é volúvel e tudo pode acontecer, não é? Há muitas voltas. Dá muitas voltas e tudo hoje, com a globalização, é muito instável. E nós, por um lado, saudamos esta capacidade que o mundo ocidental teve de rapidamente levantar as sanções à Rússia e à forma como a Rússia se comportou no teatro internacional nos últimos tempos, com a guerra na Ucrânia, mas por outro lado percebemos que isto toca a todos. Vamos sentir isto nos supermercados, enfim, vamos sentir isto, já estamos a sentir nas bombas de gasolina, e depois há estes casos paradigmáticos do desporto que são tremendos, quer dizer, perceber que uma equipa como o Chelsea é campeão europeu. Não tem neste momento disponibilidade financeira para pagar uma viagem de avião para até ao próximo jogo do campeonato inglês, e isso tem a ver com a impossibilidade do presidente ainda, não é? do Abramovich, de mexer nos seus dinheiros, e ele neste momento até já não está em Inglaterra, está refugiado na Rússia. Mostra como tudo isto é instável. De qualquer forma, quero dizer, a propósito deste caso, o seguinte. Eu não acho, a propósito destas retaliações financeiras do Ocidente à Rússia, que agora esteve tudo mal no passado. Eu vi esta semana o Jürgen Klopp a dizer agora deviam ter visto onde é que vinha o dinheiro. Bem, então ele podia ter começado a ver isto na Alemanha, que importa a maior parte da energia que consome da Rússia. Portanto, é muito fácil dizer estas coisas agora. Acho obviamente que sim, que do ponto de vista internacional os diversos campeonatos, e Portugal também aí tem que estar atento, tem que perceber de onde é que vem o capital, se vem da Nigéria, se vem da China, como é que vem, com que objetivos é que chega ao futebol em Portugal. E eu sou sempre o primeiro a defender, nos espaços em que intervenho, devo sempre dizer que gosto de perceber porque é que se investe.
gosto de perceber que há projetos que se investem para comprar e vender jogadores. Isso parece-me a mim, porque qualquer acionista quer o respectivo retorno. Portanto, esses projetos deixam-me descansados, fico sempre pouco descansado quando não percebo a razão do investimento ou de onde é que vem o dinheiro. Não era o caso do Chelsea. É evidente que agora é muito fácil falar contra os oligarcas russos. Bem, há oligarcas em todos os países do mundo, embora o caso russo seja, obviamente, um caso por demais evidente. Lamento a situação em que o Chelsea se encontra e espero que rapidamente consiga fazer essa transação do capital acionista que permita ao clube voltar à normalidade, porque efetivamente seria uma pena que no final deste ano víssemos um clube desta dimensão poder eventualmente perder os seus jogadores, porque isso já está sobre a mesa, eles poderem rescindir e de repente um clube que é uma ótima realidade do futebol mundial desaparecer em consequência indireta do conflito na Ucrânia e com tudo que se levantou. Portanto, dizer que tenho pena que isso tenha acontecido. Por um lado é bom, porque significa que o mundo ocidental está a saber reagir à beligerância russa, mas por outro lado espero que isto se resolva o mais rapidamente no sítio onde é importante, que é na Ucrânia, e a partir daí se possam, digamos, apagar estes pequenos fogos que se acenderam um pouco em todos os ramos de atividade, não é só no desporto que isso aconteceu. Rodolfo, das favas contadas de Chelsea para o Só Me Segue do Benfica. São 10,6 milhões de euros. Foi quanto valeu na última terça-feira a cabeçada de Darwin Núñez, que garantiu a qualificação do Benfica para os quartos de final da Liga dos Campeões, depois da vitória por 1-0 contra o Ajax. Um valor que soma-se já a perto de 66 milhões de euros, juntando aquilo que o Benfica recebeu pela entrada na Liga dos Campeões e com aquilo que fez durante a fase de grupos. É uma campanha que está a ser muito proveitosa para o Benfica e que agora, nos quartos de final, poderá ambicionar a atingir mais objetivos desportivos, mas também financeiros. João, e se temos um Benfica absolutamente decepcionante na Liga Portuguesa, a verdade é que na Liga dos Campeões as coisas estão a correr muito bem. É verdade, quer dizer, por isso é que quando me pedem para, digamos, apreciar aquilo que tem sido a época do Benfica, eu tenho sentimentos encontrados. Não é fácil. Não é fácil porque, em termos nacionais, é fácil de perceber que o Benfica está muito abaixo daquilo que tinha a obrigação de fazer, porque tem um plantel para fazer muito mais. Mas do ponto de vista europeu, está nas 8 melhores equipas da Champions, e é preciso dizer, relembrar periodicamente às pessoas em Portugal que nós temos uma capacidade única de competir, que para mim até é surpreendente e não é muito normal. Repara, desde 2013, neste século, só houve 3 países fora dos Big Five a chegarem aos quartos de final. Um foi a Turquia, pelo Galatasaray em 2013, e depois foi o Porto em 2015, o Benfica em 2016, o Porto em 2019, nesse ano também com o Ajax, depois de 2021 o Porto e agora o Benfica. Portanto, Portugal é claramente a sexta liga da Europa, num ano, através do Benfica, num ano em que o Benfica é claramente a terceira equipa em Portugal. E, portanto, isso tem esse significado positivo para o futebol português. Para o Benfica, obviamente, é absolutamente excepcional, porque a equipa vai ter, todos nós percebemos isso, a equipa e o clube, que se reconverter no próximo ano com um plantel mais à altura das suas ambições e aquilo que é naturalmente a grandeza do clube e, portanto, todo, digamos, este encaixe financeiro é muito importante, juntamente com algumas transações, com certeza, dos jogadores que o Benfica fará, porventura possibilitarão a liquidez necessária para que o Benfica possa, digamos, mexer-se no mercado. Portanto, o Benfica está a fazer uma época desportiva absolutamente sensacional em termos internacionais, isso é mérito do Nelson Veríssimo e do Jorge Jesus, é preciso também não esquecer isso, porque grande parte deste trajeto foi feito por Jorge Jesus, mas eu relevo muito, digamos, o trabalho de recuperação que o Benfica fez, sobretudo, não digo no tempo todo do Nelson Veríssimo, mas também as circunstâncias eram muito difíceis, mas sobretudo no último mês, e acho que está aqui agora em condições de fazer uma fase final da temporada, apesar de tudo, bastante boa. Não tenho muitas expectativas, devo dizer, em relação ao futuro, porque a partir daqui é muito difícil.
É muito difícil, temos que perceber isto. Seja qual for o adversário que cair ao Benfica, o mais acessível que eu vejo, na minha opinião, é o Atlético de Madrid, para termos uma ideia daquilo que é o City, o Bayern, o Liverpool, são todas equipas que parecem estar a um outro nível. É tudo muito difícil, mas o Benfica realmente está a fazer uma campanha sensacional e tem direito também, daqui para a frente, a continuar a sonhar. O ano passado, lembremos que o Futebol do Porto venceu um dos jogos com o Chelsea, em que jogaram-se os dois em Campo Neutro, perdeu um por 2-0, ganhou outro por 1-0 e discutiu a eliminatória, portanto o Benfica também o poderá fazer, e estas coisas são boas digamos, para nos encher a palavra orgulho eu não gosto muito, mas de algum contentamento por aquilo que se passa no futebol em Portugal, que tem coisas que não são muito boas, mas também tem coisas, do ponto sobretudo de vista desportivo, da formação dos jogadores, dos treinadores, são muito, muito positivas. Vamos ver até que ponto é que esta carreira internacional do Benfica não poderá fazer mudar os planos da direção da SAD relativamente a Nelson Veríssimo. Rodolfo, passamos então para o tema das VMOC do Sporting. São 83,9%. Foi a percentagem da SAD com que o Sporting ficou após a compra da VMOC, uma operação que foi concretizada depois de uma antecipação de 38 milhões e meio de euros em receitas de direitos televisivos. A operação essa que foi realizada nas vésperas da eleição do clube no passado dia 5 de março e que tantas críticas levantou por parte não só dos opositores de Frederico Varandas, mas também do próprio Benfica, de quem falávamos. João, como é que viste esta operação por parte do Sporting? Olha, do ponto de vista do Sporting é uma excelente operação. Aliás, basta ver que os dois candidatos que se opuseram a Frederico Varandas, que se apresentaram para se opor a Frederico Varandas nestas eleições, ambos advogavam isso, que era que o Sporting retomasse o mais breve possível, até acho que tinha um prazo até 2026, salvo erro, mas que retomasse o mais breve possível a posse da maioria do capital. Portanto, o Sporting fez isso e efetivamente é um belo instrumento de trabalho para o futuro, porque a partir de agora o Sporting pode fazer várias coisas, uma delas é negociar a entrada de investidores, portanto nunca perdendo o capital, a maioria, nunca perdendo a maioria, porque essa porventura será a vocação do clube, e o Frederico Varandas tem referido isso várias vezes, mas é possível fazer com que o Sporting tenha capacidade para investir, também juntamente com as boas carreiras que tem feito na Liga dos Campeões, com as boas operações de vendas de receitas extraordinárias que advêm da venda de alguns jogadores. Acho que o Sporting começa, eu ia dizer lentamente não, mas bastante rapidamente, digamos, a deixar a situação difícil em que se encontrava, e portanto pode-se questionar o timing, ou o Frederico Varandas podia ter feito isso um bocado antes ou fazer um bocado depois, mas a verdade é que isso faz parte da vida, portanto toda a gente faz o mesmo, eu não posso olhar para esta questão à luz das incidências eleitorais, até porque me parece que não estava sobre a mesa quem aqui ia ganhar as eleições do Sporting, ou seja, a vantagem é de tal forma que o Frederico Varandas podia não ter feito esta operação agora. Que é boa para o clube? É. As críticas, digamos, dos adversários também são aceitáveis, visto que o Sporting vai, digamos, reconstituir a maioria do seu capital com base num desconto que é discutível publicamente, e portanto o Benfica fará isso. Eu acompanho essa discussão com interesse, mas isso já estava anunciado há muito tempo, advém da crise bancária, foi uma decisão também dos bancos, e portanto o Sporting aproveitou, da sua ótica a bem, e dá-lhes instrumentos, como digo, queria referir isso, dá um instrumento de trabalho para o futuro muito positivo, porque o Sporting estava, do ponto de vista económico ou financeiro, bastante afastado do Benfica. O Futebol do Porto é o clube português, como sabemos, que tem mais dificuldades a esse de tesouraria, e que teve nos últimos anos sob a intervenção do fair play da FIFA, mas o Sporting está a recuperou desportivamente e está agora a recuperar financeiramente, o que vai fazer com que no futuro tenha mais capacidade para ir mexendo nas suas equipas. Isso, do ponto de vista dos adeptos do Sporting, é com certeza uma excelente notícia. Muito rapidamente, João, disseste aí, agora o Sporting fica com margem de manobra para escolher o investidor que vai querer na SAD. Se quiser ter, e eu julgo que me parece que é um caminho que será normal que seja seguido, no Sporting e noutros clubes portugueses,
Acho que fica aqui com um bom instrumento de trabalho para negociar a entrada de um acionista que acrescente valor, porventura até no âmbito da gestão, mas sobretudo também no âmbito da injeção financeira, e portanto possa dar ao clube uma capacidade para mexer nos seus projetos esportivos, nos seus projetos, não, do futebol, obviamente, porque a SAD é só do futebol, com uma outra capacidade e com outro músculo financeiro que não tinha até agora. Muito bem. Vamos então, na segunda parte deste programa, continuar a falar precisamente das VMOC. É já a seguir, fique connosco para a segunda parte do programa. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O prazo só terminava em 2026, mas o Sporting resolveu o tema no dia antes das últimas eleições. A recompra das VMOC levantou algumas questões que vale a pena analisar neste jogo económico. Passo por isso a emissão para o jornalista Rodolfo Alexandre Reis. O Sporting recomprou os valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis, conhecidos como VMOCs, ao BCP com valor nominal de 83,4 milhões de euros. Com esta operação, que obrigou o clube a antecipar 38,5 milhões de euros em receitas referentes aos direitos de televisão, os Leões ficam com 83,9% do capital da SAD. É para nos explicar e falar mais um pouco sobre esta operação que vamos falar com o economista João Duque, a quem agradeço a sua presença aqui neste jogo económico. Boa tarde. Boa tarde. Professor, começava por lhe perguntar, em primeiro lugar, que avaliação é que faz desta operação realizada pelo Sporting? Bem, eu acho que é uma operação que põe de alguma forma uma pedra sobre uma dúvida, que era uma dúvida que inquietava os sócios do clube sobre a propriedade futura da SAD, porque havia o risco digamos, do Sporting, através da sua posição direta e indireta, perder a maioria do capital caso estes VMOC fossem convertidos em ações e essas ações ficassem na mão de quem fosse os titulares. E, portanto, uma vez que o Sporting, ao adquirir estes valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis, fica com o direito de ser ele o detentor desses valores mobiliários a emitir, isto é, as ações que vão ser emitidas na sequência do término, ou, digamos, do vencimento da vida útil dos VMOCs, então fica garantido de que o Sporting não perde a maioria, o Sporting Clube não perde a maioria da titularidade da Sporting SAD. Eu acho que isso é uma questão que, apesar das pessoas olharem muito para os clubes, para os resultados de futebol, mas os sócios dos clubes, particularmente aqueles sócios mais antigos, que têm uma perspectiva um bocadinho diferente sobre o clube, incomodava-os. Eu acho que os incomodava este sentimento de alguma angústia de se o Sporting era ou não capaz de readquirir, ter capacidade para readquirir esses VMOCs. Bom, feito o negócio, agora há uma tranquilidade grande. E, portanto, nesse sentido, eu acho que é uma operação que, desse ponto de vista, acalma essas dúvidas. Do ponto de vista financeiro, há sempre duas perspectivas. A perspectiva do banco ou dos credores, a perspectiva das entidades que foram financiadas, não diria tanto a SAD, porque quem comprou foi o clube. Portanto, a SAD é financiada com uma emissão de uns títulos, estes títulos ficam na propriedade de um banco que depois os cede a uma outra entidade que não é SAD. E, portanto, mas esta entidade é o clube e, portanto, que se confunde de certa maneira com a SAD, mas é uma entidade diferente. Portanto, há sempre duas perspectivas no negócio. Mas eu devo chamar a atenção para isto. Quando se faz um negócio entre duas partes que são informadas e que estão livres, o resultado do negócio é suposto ser o melhor para os dois, porque senão não se fazia. E, portanto, e o melhor para os dois é uma conjunção de várias coisas. É a conjunção do momento e das condições do contrato. E, portanto, eu diria que se nós estamos em presença de duas partes informadas e livres de negociar,
e se chegaram a acordo sobre o preço e o momento de fazer a operação, eu diria que foi um negócio bom para os dois. Independentemente de, ao fazermos as contas, podermos chegar à conclusão que, em termos nominais, um é favorecido, o outro é desfavorecido, mas nestas contas há muitas variáveis e há muitas maneiras diferentes de fazer as contas. Mas eu diria que, como digo, se isto resulta de um negócio livre entre duas partes que estão informadas e que estão livres, então, supostamente, ele tem que ser bom para os dois. É como comprar e vender uma casa. A pessoa pode sempre dizer que, bom, se eu tivesse esperado mais tempo, mais tarde, bom, eu se calhar podia ter vendido noutras condições. Quer dizer, há sempre uns ses, mas, de facto, são duas partes que estão informadas, que estão livres, estão absolutamente livres de fazer ou não fazer. Não há ninguém a pressionar no sentido do senhor tem que se desfazer imediatamente. Se bem que há uma pressão grande também por parte na banca para se desfazer de algumas posições, mas independentemente disso, e porque isto eram títulos de dívida, eu diria que, enfim, neste momento, eu diria que não há assim uma pressão, diria eu, não conhecendo exatamente quais são os detalhes da pressão que existem sobre o banco, o BCP, eu diria que considero que o BCP era uma entidade livre de transmitir ou não agora os valores por aquele preço. E, portanto, se chegaram a acordo, eles devem ter achado que fazia mais sentido vender já por aquele preço, mesmo que nominalmente perdessem aparentemente bastante dinheiro. Para o Sporting, é interessante, é muito interessante, eu diria que é muito bom, tendo em conta os valores envolvidos, tendo em conta uma dívida que se dissipa e tendo em conta aquilo que eu já disse que eu acho que era importante para o clube, que era dissipar de vez, perante os sócios, a dúvida da propriedade da SAD. E vencendo estes mocks apenas em 2026, havia necessidade do Sporting em avançar já com esta operação, lá está, não só para dissipar todas essas dúvidas perante os sócios, mas também por razões financeiras? Não havia necessidade e, portanto, diria que havia bastante tempo ainda para as negociar. Provavelmente o Sporting aproveitou aqui uma boa oportunidade para, tendo a possibilidade de ser libertado alguma tesouraria significativa, e, portanto, com uma folga que tenha havido e uma gestão financeira do clube, eu diria que, tendo havido esta folga, foi um momento interessante para fazer esta operação. Repare-se, o Sporting tem sofrido grandes dificuldades financeiras, não é? Mas fez recentemente uma emissão de obrigações, teve uma participação na Liga dos Campeões, não é? E isso significa bastante dinheiro, e tem aqui a expectativa de novos direitos televisivos, não é? Estas três fontes de financiamento são importantes. Também se desfez, eu francamente não acompanho a vida do futebol nas transferências, etc., mas também fez algumas transferências que terão rendido algum dinheiro, não terá pago muito significativamente pelos jogadores que tem adquirido, aliás, porque muitos, e isso é uma questão importante, o Sporting começou a usar muitos dos seus jovens talentos criados nas suas escolas, e isso é a fonte mais adequada para equipas como as portuguesas, que fornecem jogadores de bom nível, de excelente nível, ao mercado onde se concentra a grande publicidade, a grande atração e as grandes receitas do futebol, e, portanto, o Sporting está a fazer uma gestão adequada. Tendo em conta esses aspectos, se calhar foi um momento certo, um momento bom. É claro que, eu também vou confessar, eu também não sou um ingênuo a pensar que o Sporting fez isto apenas olhar para as questões estritamente financeiras. E acho que há aqui uma utilização desta operação para se fazer coincidir também exatamente na véspera de uma eleição. Acho que era desnecessário. Se coincidiu, é assim, há muitas coincidências na vida, mas se coincidiu esta ser nas vésperas da eleição, acho que é demasiada coincidência. E, portanto, eu não acredito, e até coincidindo, acho que eu diria que se estivesse no lugar do presidente, tendo em conta o seu passado e, de facto, até os opositores que se estavam
a perspectivar, etc., eu acho que lhe teria caído bem adiar o anúncio desta medida para o dia após as eleições. Mas, enfim, mas também entendo que ele se queria apresentar a votos, mostrando que também aqui neste plano, pronto, fez uma diligência com sucesso. Pronto, quer dizer, portanto, isto é, que é do ponto de vista financeiro, acho que o Sporting se aproveitou alguma debilidade do credor, aproveitou muito bem. Portanto, se por acaso sentiu que havia alguma pressão no mercado sobre o BCP, por parte até dos reguladores, para que o BCP se visse livre desta posição nestes ativos, e o aproveitou, do ponto de vista financeiro, fez muito bem. Mas eu não sei, não tenho detalhes para poder dizer isso. Não sei, não estou na perspectiva do BCP, não sei. Pegando precisamente nesse timing temporal das eleições do clube no passado dia 5 de março, os outros candidatos à presidência defenderam a possibilidade de Frederico Varandas ter hipotecado o futuro do clube para benefício próprio com esta operação. Se há pouco lhe perguntei se havia necessidade desta operação ter avançado já, pergunto-lhe agora se o Sporting podia ter adiado esta operação até 2026. Bem, podia. A questão era saber se acabava, em termos financeiros, por pagar mais. E há aqui, digamos, há uma dúvida que não se consegue desfazer hoje, não é? Agora, estamos agora a especular, vou especular sobre o futuro, não faço ideia do que vai ser o futuro do Sporting, mas imagine-se que o Sporting até começa a ter mais condições e o próprio credor começa a perceber que o Sporting, tendo condições para pagar, pode, mais junto da data, fazer pressão ao contrário, porque sente, eu agora estou a teorizar um bocadinho, nós temos aqui duas forças que têm poderes diferentes. Por um lado, sobre a banca recai uma pressão para se desfazerem de posições acionistas. A banca, o objetivo de um banco não é ter ações de empresas. Portanto, o objetivo do banco é emprestar dinheiro, portanto, é fazer crédito, não é? Conceder crédito, eventualmente suportando o crédito com base em instrumentos, garantias, etc. Portanto, essa é a lógica. Ao chegar ao fim do vencimento de um instrumento de dívida e transformando essa dívida em ações, isso não passa a não ser o objetivo do banco. O banco é pressionado a vender, essas posições, porque essas posições são muito caras. Nem sei se pode tê-las, mas mesmo que as tenha, em termos de consumo de capital próprio, é elevadíssimo e não tem interesse. O banco não tem interesse, tipicamente, nestas posições. Portanto, é forçado a vender. Por outro lado, o Sporting sente que não é bom não ter o domínio do clube, da SAD, não é? Portanto, há aqui pressões fortes num sentido de até de ambas as partes tentar resolver o diferendo o mais depressa possível, às tantas. Portanto, eu olhando para essas críticas, eu percebo que se vai dizer, bom, o Sporting hipotecou porque foi à custa de rendimentos futuros, de publicidade, etc. Não sei, quer dizer, o que eu penso é que é uma oportunidade que se calhar não encontra com facilidade, porque isto não é um título cotado, não se pode ir comprando, percebendo também que há aqui uma coincidência, ou melhor, há aqui uma utilização aparente de verbas que consegue antecipar por contrapartida de receitas futuras. Bom, mas isso, lá está, é o aspecto negativo do aspecto positivo que eu já disse, que é a reconquista a um preço que eu acho que é, do ponto de vista do Sporting, muito interessante, e antecipando e dissipando já quaisquer dúvidas sobre o futuro. E mais, o Sporting até fica com alguma margem. Porquê? Porque com uma percentagem tão elevada de capital, porque o Sporting diz no comunicado que fica com mais de 80% da posição acionista, uma vez exercidos os direitos destas VMOCs, não é? E está anunciado que vai fazê-lo.
o Sporting fica com um espaço para alienar uma parte da sua posição a terceiros. E, portanto, digamos que parte do encaixe, isto pode ser visto como um investimento, quer dizer, é como uma pessoa que compra um terreno com 2 hectares, mas só precisa de 1 hectare. Mas apareceu um vendedor com boas condições a vender os 2 hectares. E ele compra já os 2 hectares e diz, bom, mais tarde eu agora vendo uma parte, vendo 1 hectare porque não me interessa. E apesar de eu ter comprometido aqui um bocadinho o meu futuro, ou ter hipotecado outras coisas quaisquer, eu depois vou recuperar isso de outra maneira. Até com uma parceria que pode ser interessante, não sei, agora é uma questão de darmos aqui asa à imaginação e apareçam compradores. Portanto, acho que se virmos também nessa perspectiva, e imaginando que o Sporting fica com mais de 80%, embora existam ainda outros VMOCs que depois vão fazer diluir esta posição, não é? Esta posição não é, ainda isto não corresponde à totalidade do vencimento das VMOCs, tanto quanto eu entendi, e portanto, se houver, como há outras VMOCs ainda que estão nas mãos de terceiros, e que se essas forem exercidas ou transformadas em capital, a ação, isso significará uma redução, uma diminuição. Mas mesmo assim, penso que, tendo em conta os valores, assim que me recordo, o Sporting ainda conseguirá ficar com alguma porcentagem que pode, lá está, alienar sem pôr em causa os 50%, a maioria do capital. Quem também deixou críticas a esta operação de recompra dos MOCs por parte do Sporting foi o rival da segunda circular, o Benfica, que classificou esta operação como um perdão de dívida gigantesco de 12 milhões de euros. Os outros clubes têm motivos, têm razões para se sentirem lesados após a conclusão deste negócio? Pois, é assim, o BCP é uma empresa privada detida por acionistas, a maior parte nem são residentes, não querem saber de Sportings, nem de Benficas, nem de coisas nenhumas. O que eles olham para as operações em termos de rentabilidade, aplicação, custo e benefício que têm para a empresa. E a sua administração, eu não acredito que a administração seja minimamente afetada por essas questões clubísticas. Portanto, acho que há aqui questões que são analisadas em termos de interesse, oportunidade e execução. E o BCP achou que aquilo era o melhor que podia fazer. Agora, vamos lá ver, o que é que isto impactou no BCP? O BCP, não sei como é que estão constituídas as imparidades em relação a este tipo de título. Este título podia até estar completamente já considerado quase que não cobrável, não é? Pronto, não sei, podia estar completamente imparizado. E nesse caso, então, até teria sido uma venda muito interessante, porque deu-se um valor a uma coisa que se considerava que era irrecuperável. Mas, imaginando que foi, digamos, o valor líquido que estaria no balanço. Nesse caso, mais uma vez, o BCP considerou que, lá está, recuperou aquilo que era o valor líquido que tinha considerado no balanço, porque, dado o risco deste tipo de operações, de títulos, o valor atual, tendo em conta o risco do devedor, podia ser elevado e, portanto, este seria o valor. O que quer dizer que, nesse caso, seria absolutamente indiferente para o BCP e, portanto, do ponto de vista eu agora estou a olhar para um ponto de vista de uma empresa privada que defende o seu interesse. Acho que aí, quer dizer, podem acusar o BCP, não o Sporting. O Sporting fez, quer dizer, terá tentado fazer o melhor para o seu lado. Agora, do ponto de vista nominal, pode parecer um bocado estranho, não é? Mas atenção, estas reduções de valor, que muito provavelmente o BCP foi atirando para cima dos títulos do Sporting no seu balanço, e eu estou a falar especulativamente, não sei, estou a imaginar. Isso significou ter menos lucros nos anos anteriores e, portanto, foi penalizando as contas, foi considerando uma perda parcial ao longo do tempo, é resultado de uma baixa expectativa de cobrança ou de um elevado custo de oportunidade de capital quando se aplica aquele tipo de atividades e setores e empresas. E, portanto,
Pergunta-se, o Benfica, o Porto, eu não faço ideia se já negociaram, se não negociaram, tiveram reduções. Quer dizer, isto acontece em muitas empresas, acontece, infelizmente, na banca, com muitos devedores, e o que muitas vezes acontece é que se vendem os créditos e muitas vezes vendem-se a terceiros. Aqui há uma negociação direta com o próprio. Portanto, eu diria que, repare-se, o Benfica e o Porto, não sei se tiveram já operações semelhantes, se terão em curso operações ou posições para negociar semelhantes. Acho que devem fazê-lo, tentar resolver os seus problemas e, naturalmente, chamar a atenção se há aqui alguma desvantagem que possa ser sacada. Eu diria que, por exemplo, se fosse um empréstimo da Caixa Geral dos Depósitos ou até do Novo Banco, em que depois isto acaba por ser diretamente um custo, digamos, dos cidadãos portugueses, então eu diria que aí eu acho que eu era mais sensível a esse argumento. Porque lá está, o Novo Banco, ao reconhecer, imagino, imparidades do valor do caso do Sporting, alguém depois ia apresentar a conta ao Fundo de Resolução e o Fundo de Resolução pagava, que éramos nós todos. Todos, inclui os cidadãos que são do Sporting, do Porto, do Benfica, e todos os outros que não são de nenhum, e, portanto, estamos todos a contribuir, todos a pagar, de forma direta. Se fosse a Caixa Geral de Depósitos, uma redução de lucros também significava todos nós sermos, digamos assim, menos bafejados com resultados. Aqui o custo é apenas, há uma redução de resultados, e essa redução de resultados leva a um menor pagamento de impostos por parte do BCP, no caso dos anos anteriores terem constituído imparidades e elas agora se revelarem úteis. Há aqui um bocadinho de queixa, é normal que assim seja, e eu confesso que não gosto de estar a pagar para coisas a que não fui chamado, mas eu diria que não mais do que aquilo que é a regra em geral. E, portanto, mas eu, como lhe digo, tenho alguma dificuldade em considerar que, tendo em conta o tipo de contraparte, há um benefício imediato, óbvio, quer dizer, ao Sporting, porque lá está, eu não estou a admitir que o BCP tenha negociado com o Sporting estas condições porque é o Sporting. Fosse uma empresa qualquer de outra natureza, negociaria na base, como aliás o BCP tem outros casos conhecidos na praça, estou-me a recordar aquele negócio que envolve a Praça Torres de Campo Pequeno, que também é um nó górdio do BCP, e que, lá está, não é por facto de gostarem de Torres, não gostarem de Torres, não, é porque a administração do BCP, disso eu não tenho grandes dúvidas, olha para os números, esquecendo, digamos assim, essa coisa dos clubes. Se o Benfica aproveita a oportunidade ao Porto, terem uma dívida em relação ao BCP e que quiserem negociar, olha, eu, para mim, acho que eles têm todo o direito e até o dever de o fazer. Professor João Duque, mais uma vez obrigado pela sua presença neste Jogo Económico. Certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade. Zé Carlos, da minha parte, devolvo-te a emissão do programa. Muito obrigado, Rodolfo. Voltas para a próxima edição do Jogo Económico, com mais números na rúbrica Hat-Trick. Já a seguir, vamos então para as escolhas da semana de João Marcelino. Estamos de volta para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas do João Marcelino. João, começamos pelo número e esta semana celebramos aqui os 807 golos da carreira de Cristiano Ronaldo. Sim, é um número absolutamente fantástico. Em jogos oficiais é o melhor marcador de sempre do mundo. E isso, obviamente, nesta fase da sua carreira, que tem idade, obviamente, como é natural, em função da idade do jogador, com alguns baixos, com alguns altos, é fantástico, precisamente porque ocorre na véspera da seleção portuguesa ter, esperemos nós, que 2 jogos muito importantes, um com a Turquia, que ganhando dará depois a possibilidade da seleção portuguesa discutir com a Itália vai jogar com a Macedónia, portanto deve ganhar com a Itália a presença no Mundial do Qatar. E, portanto, ter o Cristiano Ronaldo
a voltar a fazer com frequência aquilo que ele melhor soube fazer durante toda a sua carreira, que é marcar golos e ser decisivo, é uma excelente novidade para a seleção portuguesa e para Fernando Santos, e portanto eu espero que estes 3 golos, esse hat-trick ao Tottenham, com 2 golos, por exemplo, o primeiro e o último absolutamente sensacionais, seja também uma pequena amostra daquilo que ele possa vir a fazer nesse jogo, que bem precisa que todos os jogadores portugueses, e felizmente Portugal não é só Cristiano Ronaldo, também tem Bernardo Silva, Bruno Fernandes, enfim, João Cancelo, que não pode jogar para o primeiro jogo, não vai ter desta vez Rubem Dias, mas tem Diogo Jota, tem Rafael Guerreiro, tem Nuno Mendes, enfim, é uma equipa com imensos jogadores com muita qualidade, que possam, digamos, estar todos bem nesta altura, porque se estiverem, nós vamos ver se com certeza com toda a facilidade a Turquia e vamos enfrentar no Estádio do Dragão a Itália com muitas possibilidades de apuramento. É isso que eu desejo e é isso que eu vejo neste hat-trick inesperado e que foi muito falado em todo o mundo, porque o Cristiano é uma personagem mundial, que eu espero deste jogo, ou seja, que seja transportável para a realidade da seleção nacional já na próxima semana. E é de golos que continuamos a falar com o teu protagonista desta semana. Que é o Darwin Núñez. O Darwin Núñez tem esta época em 33 jogos, 26 golos, 4 deles na Champions League. Quando o Luís Dias saiu de Portugal, perguntaram-me quem é que era para mim o jogador mais importante da Liga Portuguesa. Eu não tive dúvidas em dizer Darwin Núñez. Porquê? Porque o Darwin Núñez é um jogador com um potencial absolutamente tremendo. Ele tem uma capacidade de esticar o jogo, uma capacidade atlética verdadeiramente fenomenais, e o que precisa é de evoluir um bocadinho tecnicamente, mas ele tem 22 anos, tá? Eu olho para este jogador e vejo claramente a jogar nas grandes equipas do mundo, e sinceramente ele tem sido o jogador que mais se valorizou nesta temporada do Benfica, tem ajudado muito o Benfica a passar esta época terrível, e sempre com uma energia e uma entrega ao jogo absolutamente incríveis. Eu lembro, por exemplo, o melhor jogo para mim até foi contra o Barcelona no Estádio da Luz, e aliás nesta eliminatória até valorizo muito mais a segunda parte do Benfica no Estádio da Luz, porque esteve 2 vezes em desvantagem, 2 vezes conseguiu voltar, digamos, a equilibrar a eliminatória, o que foi importante para aquilo que se passou agora em Amsterdão, neste último jogo, mas sobretudo nele então, torna o Darwin emblema desta grande carreira internacional que o Benfica tem feito este ano, porque acho sinceramente que estamos em presença, num ano que não tem sido fácil para o Benfica, de um grande valor. No futuro vamos olhar para trás e dizer, este também jogou na Liga Portuguesa, vejo como um dos grandes pontas de lança do mundo, não sei onde é que vai chegar, porque isso é difícil dizer, mas tem 22 anos, as pessoas esquecem-se muito disso, teve uma primeira fase inicial atormentada com algumas lesões importantes, ainda antes de vir para o Benfica, e mesmo já no Benfica, e portanto é um jogador que eu gosto muito, tem aqui algumas debilidades para enfrentar e para debelar do ponto de vista técnico, mas agora em movimentação, em força, em profundidade, ele é um jogador absolutamente sensacional, e na área também, como se viu ontem, tem elevação, tem poder de choque, é um jogador todo o terreno e com muita qualidade. Vamos ver até quando é que o Benfica vai conseguir segurar esta pérola. João Marcelino, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.